Então, boa noite a todos e a todas. Em nome do Instituto Zen Maitreya, queremos aqui expressar nossa satisfação por darmos início a mais uma live promovida aqui pelo Instituto, com a participação do professor Joaquim Monteiro e do Matheus Costa, como uma espécie de panorama, dá uma ideia do próximo curso que o professor Monteiro vai desenvolver aqui no Instituto, tratando sobre o budismo e a modernidade da China. Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Matheus, né? E agradecer também a presença das pessoas que estão aí chegando. Nós estamos em 10 pessoas até esse momento, né? E vamos dar início, então, a essa live, que eu acho que vai ser uma abordagem de um assunto bastante interessante e, sobretudo, um tipo de informação muito valiosa, como essas que estão sendo trazidas pelo professor Joaquim, que é num contexto que é extremamente importante no mundo contemporâneo, que é a entrada da China dentro da planetarização global aqui, nossa, né, do mundo, e toda a questão das relações que existem entre o pensamento budista e a própria cultura chinesa, que é um assunto muito pouco abordado aqui entre nós, e muito pouco conhecido. Aliás, eu acredito que quase que não haja pessoas que estejam trabalhando esse assunto assim, como nós temos trazido aqui no Instituto. Então, eu quero agradecer aqui o professor Joaquim por mais esse trabalho que ele está fazendo aqui no Instituto, agradecer o Matheus, né? E também agradecer a presença aí de todos, prestigiando esse trabalho, né? Hoje é o dia 29 de maio, estamos chegando ao final do mês, e então passo a palavra para o professor Joaquim Monteiro para fazer uma apresentação do Matheus Costa, né, para o nosso público aqui, tá? Então, mais uma vez, agradeço aí vocês todos. Então, boa noite para todas e para todos. Eu vou proceder agora, então, à apresentação do professor Matheus Oliva da Costa. Bom, o professor Matheus já é um longo conhecido, amigo meu, de longos percursos assim dentro da academia, principalmente na época que eu ainda trabalhava na área da ciência das religiões. Bom, em princípio, primeiro, o professor Matheus ele tem uma relação com a prática, com o pensamento budista. Ele pratica o Buda Dharma desde os 12 anos de idade, tendo praticado nas escolas Soto Zen e Theravada, na tradição das florestas da Tailândia, com experiências nas tradições Jodoshin, escolas Chan, escola Gelupa e outros. Bom, ponto importante, que está muito assim no foco das nossas discussões recentes, é o vínculo, a formação integral que ele tem na área da ciência da religião. Ele é graduado, mestre e doutor em ciência das religiões, com destaque para religiões chinesas e discussões metateóricas. Ele também é graduado em filosofia, que é um ponto assim que as nossas discussões mais recentes têm focado, e faz atualmente o pós-doutorado na USP, com ênfase em epistemologia analítica e em teorias chinesas do conhecimento. Ou seja, é uma pessoa altamente qualificada para poder, né, quer dizer, desenvolver os tópicos que estão em pauta na noite de hoje. Bom, professor Matheus, podemos dar então início à nossa atividade? Claro, podemos sim, eu super agradeço aí, dou boa noite também, agradeço a recepção
não só a sua, professor Joaquim, mas também do Instituto Maitreya, né? Todos vocês estão me recebendo. Agradeço também o público que está aqui, inclusive meu professor de artes marciais chinesa, o Gilberto Werneck, que está aqui também. E Maravilha. por enquanto é isso. Aí eu te ouço agora, né? A gente continua a conversa. Certo. Bom, a dinâmica da noite de hoje. Eu vou te propor duas questões fundamentais que estão no cerne do curso. Te propor separadamente. Eu agradeceria um comentário o mais claro, o mais detalhado possível sobre cada uma dessas questões. E uma vez que você tenha concluído as suas considerações, nós abrimos para a participação do público em geral. Está bem assim? Tá sim, tá ótimo. Ótimo. Então, vamos para a primeira das duas questões. Para muitas pessoas interessadas nos debates sobre a China contemporânea, pode parecer até uma coisa estranha que se fale, por exemplo, na escola Yogacara, nas traduções de Xuanzang, e os problemas da China moderna e contemporânea. Muitas vezes essas duas coisas parecem não fechar. Ou seja, o que teria a ver uma tradição do budismo Yogacara, que já teria desaparecido na China desde o final do século VII, que foi preservada na íntegra no Japão durante esses séculos todos, que por um acaso da história é reintroduzida na China no final do século XIX. E o que isso teria a ver com as questões enfrentadas pela constituição da modernidade chinesa? Bom, essa é uma questão interessantíssima. Mas aí eu vou fazer primeiro um breve introito e procurar falar daquilo que, para mim, é a questão central. Bom, às vezes, talvez a gente possa falar em acasos históricos, mas certamente, se não fosse pelo encontro fortuito entre Yang Wenhui, que foi o pai do moderno budismo chinês, e o acadêmico japonês Nanjiu Bunyo, possivelmente a escola Yogacara nunca tivesse sido reintroduzida na China. E ela talvez não tivesse nenhuma relação com a formação da modernidade chinesa. Agora, o que é interessante, o que é curioso, e aí eu vou dividir essa parte em duas épocas, é que no momento que Yang Wenhui ele traz de volta essa tradição Yogacara para a China, em final do século XIX, precisamente naquele intervalo entre 1890 e 1911, quando está se articulando, quer dizer, a primeira Revolução Chinesa, liderada por Sun Wen. É interessante que essa literatura desperta, né, um tremendo interesse em setores da inteligência chinesa da época. Setores figuras que eu gosto muito, como Chuan Binglin, Su Manchu e uma série de outras. E que logo de saída, embora nesse período você não veja ainda um grande aprofundamento filosófico nem teórico, todo esse pensamento é acolhido por essa geração em termos da formação de uma subjetividade revolucionária, do fundamento de uma praxis política revolucionária. Bom, o que é interessante, essa geração vai ter um papel assim extremamente importante em 1911. Aí, com o tempo, esses estudos vão se aprofundando, até que a gente entra naquilo que foi chamado o movimento 4 de maio, o Xiu Yindong, na China, que é aquele período que inicia em 4 de maio de 1919, que vai se estender entre as décadas de 20 e 30 do século XX, e que vai, num certo sentido, ser o momento da consolidação da modernidade chinesa e do pensamento, da cultura da modernidade chinesa. Bom, aí existe um paradoxo muito grande. Porque, geralmente, nos manuais de filosofia, de história do pensamento, vai se falar, por exemplo, que esse foi um período dominado pelos slogans da ciência e democracia. Curiosamente, a presença do Bertrand Russell em 1920 e 22 vai chamar muito a atenção nesse sentido. E é curioso, porque existe toda uma associação entre consolidação da modernidade
e formas de um pensamento científico, eu diria mais do que científico, cientificista. Daí que eu não consigo deixar de associar, não sei se factualmente, mas pelo menos em termos filosóficos, em termos teóricos, a maneira de pensar da linha dominante desse movimento, com a escola de Viena, que vai se desenvolver mais ou menos na mesma época na Europa. E aí é curioso, porque esses estudos da escola Yogacara, eles vão se consolidar também nesse período. Quer dizer, a fundação, quer dizer, da Escola Chinesa de Estudos Internos, Zina Neishui Yuan, que eu chamo aqui de Escola de Nanjing, porque ela desenvolveu suas atividades centralmente em Nanjing, ela vai ser uma questão extremamente difícil de ser tratada pelos historiadores do pensamento chinês no século XX. Vou dar um exemplo aqui. Você conhece aquele divulgador da filosofia chinesa nos Estados Unidos, o Winzi Chen, Chen Winzi, aquele que escreveu aquele A Source Book of Chinese Philosophy, uma obra famosa que eu usei bastante na minha juventude. Bom, e é interessante isso. Que Ele tem alguns artigos nesse sim, famoso sim, tem livro aqui. alguns artigos aqui nessa obra também. Eu também li isso na minha juventude. Na minha juventude eu lia muito, talvez um pouco mais do que hoje. Bom, e o Wen Tze-Chan, no capítulo sobre a China do século XX, ele vai fazer referências, por exemplo, ao Xiong Shili, que foi o grande pensador do novo confucionismo, mas ele vai fazer quase que uma referência assim, a meio caminho sobre a escola de Nanjing, quase assim como ela fosse uma espécie de um arcaísmo, uma espécie assim de uma formação chinesa semelhante, por exemplo, ao que o neotomismo foi para a Igreja Católica na modernidade. Isso me parece falso, pelo menos por três razões. Primeiro, a escola de Nanjing ela não estava associada a nenhuma instituição tradicional. Muito pelo contrário, ela se desenvolveu, dentre outras coisas, como uma crítica ao budismo chinês tradicional, ao budismo institucionalizado na época. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que a forma dela pensar, por exemplo, em termos filológicos, Lu Chen, por exemplo, vai desenvolver toda uma análise da formação do texto do Tratado Despertar da Fé do Mahayana, vai mostrar histórica e filologicamente que aquilo era um texto basicamente forjado na China, que nunca poderia ser entendido como uma tradução. E, ao mesmo tempo, o arcabouço filosófico da escola vai ter um tipo de rigor e de radicalidade. Eu acho que seria quase impossível de ser pensado como uma pura e simples apologia de pensamentos pré-modernos ou tradicionais no contexto da modernidade. Certamente, a escola de Nanjing não é nenhuma defesa das instituições tradicionais da sociedade chinesa. Bom, aí que se coloca, para mim, a principal hipótese. Quando a gente fala que um pensamento é moderno ou não é moderno, isso pressupõe, antes de tudo, uma definição do que seja modernidade. Nós podemos definir modernidade, por exemplo, em termos de uma ênfase na ciência, na tecnologia. Nós temos definições de modernidade, como aquilo, no estilo, por exemplo, que vai desde Max Weber até Jürgen Habermas. E modernidade seria a distinção entre os domínios teóricos, por exemplo, da ética, da estética, da ciência. Mas existe pelo menos uma terceira visão da modernidade, que é defendida, por exemplo, por pensadores alemães como Dieter Hendrich ou Marx Gabriel, que a modernidade implica, né, basicamente, no conceito de subjetividade. Bom, a minha hipótese de trabalho, nessa minha investigação sobre a escola de Nanjing, é que o grupo ligado à ciência e democracia praticamente não desenvolveu nenhuma reflexão sobre a questão da subjetividade. Quer dizer, basicamente foi um pensamento muito centrado nas questões, por exemplo, da ciência em estado puro e da sua possível relação com a constituição da democracia. E que, se nós formos pensar por aí, todo o desenvolvimento filosófico da escola de Nanjing, que não é pura e simplesmente um replay do Yogacara tradicional,
mas que implica em toda uma outra constituição de pensamento. Se nós formos pensar sob esse prisma, não é impossível dizer que talvez a escola de Nanjing tenha correspondido a determinadas características da modernidade bem melhor, por exemplo, do que o movimento da ciência e democracia. Daí, por exemplo, o verdadeiro horror, por exemplo, que o Rushi e companhia, né, tinham da escola de Nanjing. Bom, esse é o primeiro desafio que eu te coloco. Eu gostaria que você desenvolvesse alguns comentários a respeito. Muito bom, muito bom. Você trabalhou com vários pontos, né, que é preciso deixar muito claro que, assim como eu já te falei em outras ocasiões, conversar contigo é uma dessas raras vezes que eu consigo conversar com algumas pessoas sobre certos assuntos que é de ano em ano, de 2 em 2 anos que a gente tem certas oportunidades de tratar, né? E isso é uma alegria por um lado, mas por outro também isso traz algumas limitações de memória, por exemplo, né? Mas apesar disso, eu vou me esboçar na seguinte direção. É muito interessante você falar aí no final, da sua pergunta sobre a necessidade de definir, né, sobre do que a gente está falando, na sua visão aí, por exemplo, de modernidade, como tendo um certo produto, ou tendo uma relação direta com a noção de subjetividade, talvez de subjetivação também, imagino. E eu entendo que isso faz algum sentido, sim, e tive discussões recentes, né, nessa direção também, entendendo que há um aspecto direto entre um certo individualismo também, mas uma certa noção de direito individual e os direitos humanos universais de cada indivíduo e a modernidade. Eu entendo que isso tem relação com modernidade, certamente mesmo. Mas eu sou de uma escola um tanto quanto heterodoxa na filosofia, mas que está cada vez ganhando mais espaço, que é a escola que nós chamamos, inclusive, também de modernidade barra colonialidade, ou vice-versa. Porque o grande ponto nosso é de que, desde as intuições de Aníbal Quijano e Henrique Dussel no final do século XX, a modernidade é caracterizada justamente pelo processo de colonização. E isso é um ponto muito importante e que tem a ver diretamente com sua pergunta. Ao invés de pensar a modernidade como sendo uma espécie de movimento ou mesmo resultado de movimentos sociais e intelectuais intra-europeus, a tradição que nós chamamos de modernidade colonialidade, também chamada de filosofia decolonial ou até filosofia da libertação latino-americana, vai colocar que o que caracteriza a modernidade é justamente a formação de um sistema mundo, só que um sistema mundo que é caracterizado por uma situação desigual, né? Uma situação assimétrica de poder, e que começa justamente com essa colonização do poder, mas que depois vai ganhando outros aspectos, né? De colonização do saber, colonização dos corpos e por aí vai. Então, aqui tem um primeiro ponto. No meu entendimento, modernidade tem a ver diretamente com um processo violento, por um lado, mas também, por outro lado, um processo de intensa interconexão mundial. Pela primeira vez, de fato, nós temos uma conexão entre a Europa e Américas, né? Futuramente, depois Américas e Ásia, né? Oceania bem, África. Então, nós temos certas conexões de uma tal proporção que nunca foi antes vivida pela humanidade, até onde se sabe, até onde nós temos registro. Isso é um ponto muito importante, porque a gente está discutindo aqui sobre questões da modernidade e reações chinesas a essa modernização, e é importante entender isso porque por que naquele momento, né? Por que no início do século XX, já com raízes no final do século XIX, é que aconteceu essas coisas que nós estamos discutindo aqui? E terminando meu pano de fundo para não me alongar muito, existe justamente o pano de fundo do processo de colonização na China por potências europeias, em especial a Inglaterra, mas não apenas, tá? Na verdade, foi um grupo bem grande, incluindo aí eventualmente até mesmo a participação dos Estados Unidos, né? E depois mais fortemente do Japão. Então, um primeiro ponto é isso, é estabelecer que modernidade tem relação direta com colonialidade, tem relação direta com o estabelecimento de um sistema mundo. Isso é modernidade na linha
latino-americana que eu entendo, que eu estudo há mais tempo. Então, a subjetividade, subjetivação, individualismo, tudo isso são produtos, são consequências, realmente tem a ver com modernidade, nós encontramos mais registros na modernidade disso, porém, ela é um resultado e não a causa, né? Ela é um efeito e não a causa, isso é um ponto importante. Outro efeito, outra consequência do processo de modernização barra colonialidade é justamente o processo específico de reação desses povos que são dominados, né? E no caso da China, caso alguém não saiba aqui, né, eu imagino que quem está nesse grupo já tem alguma familiaridade com o que eu vou dizer, mas quando eu falava isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, até mesmo uns 5 anos atrás, ainda tinha muita gente que se chocava quando eu dizia que a China era uma das principais potências do mundo, da Ásia, com certeza a principal por muito tempo, com raros momentos de exceção, né, de quando os mongóis dominaram ou os povos Min do norte dominaram por algum tempo. Então, com essas raras exceções, os chineses têm um histórico de ser, na verdade, quem domina e não quem é dominado. Por mais que eles algumas vezes foram dominados e, curiosamente, na última dinastia, eram dominados por uma minoria étnica que veio do norte, né? Então, e que já tem um problema aí de mais de 2000 anos, não tem muito a ver com o processo de modernização em si. Mas o grande ponto é que os chineses, né, já estavam num processo de mais de 300 anos de insatisfação de um governo estrangeiro os dominando. A coisa piora num nível nunca antes visto, porque agora não é mais o velho inimigo que está nos contra-atacando. Agora são inimigos desconhecidos e que, curiosamente, usaram de invenções chinesas, né, pólvora, canhão, colocaram no navio, algo que os chineses não estavam habituados a fazer, e atacaram os próprios chineses, com a própria invenção chinesa. Então, isso é um impacto muito grande, não só na política, na territorialidade, nas questões financeiras e materiais, mas tem um impacto ali na percepção de mundo, né, na cosmovisão chinesa, né, fazendo até uma conexão com o próximo assunto que a gente irá abordar, né? Então, tem um impacto fortemente ali na concepção chinesa, e a partir do século XIX começa um processo, como você sabe, provavelmente muita gente aqui já sabe, dos chineses fazendo dois movimentos. Um movimento já bem conhecido, que é um movimento de repelir o estrangeiro, que já acontecia muito antes, aconteceu com o budismo por vários séculos, né? De alguma maneira existe até hoje, mas que o budismo conseguiu de alguma maneira vencer e adentrar e se tornar também chinês, né? Mas as potências europeias não, até hoje, inclusive, são vistas como estrangeiros de fora, né? E quando eles chegam nesse processo violento, né, após, inclusive, tentativas de relações diplomáticas que falharam por parte dos ingleses, e começa ali no meio do início para o meio do século XIX, as guerras do ópio, e os chineses perdem território, perdem direitos de comércio, perdem, inclusive, a própria dignidade, em certo sentido, porque eles se sentem feridos, né? Se sentem literalmente assim subjugados. Então, o que acontece é que de um lado é um processo de repelir o estrangeiro, né? Por outro lado, existe um processo de absorção um tanto quanto assim apaixonada do que é estrangeiro. Então, o primeiro tipo, né, vai colocar bem assim, olha, eles estão vindo aqui nos dominar, nós temos nossa própria tradição, nós não precisamos dessas ideias de fora. E tem um segundo tipo que vai justamente colocar, olha, se a gente está perdendo a guerra, se a gente está perdendo tanto, se eles estão mostrando, inclusive, uma maior capacidade tecnológica, deve ser porque eles realmente sabem mais que nós. E aí começa um processo de tradução de clássicos da filosofia, tradução de clássicos da ciência, mesmo de autores recentes como o Darwin, né, o mais conhecido no Brasil como Darwin. Então começa uma série de traduções, uma série de incorporações, né, um forte desejo de entender quem é esse outro, quem é essa potência militar, intelectual, que está aqui tentando e conseguindo dominar até certo sentido, né, até certo ponto. E então, tendo isso em vista, o que acontece é que, como também provavelmente algumas pessoas sabem, caso alguém aqui não saiba, começa a ocorrer uma série de tentativas de reação por parte, sobretudo, de confucionistas, alguns concursados, outros não. E esses tentam
fazer uma série de reformas, especialmente Kanye West merece aqui uma menção mais direta, mas existem muito mais nomes que tentam fazer uma série de reações e falham miseravelmente. E aí nós temos a queda do Império e o surgimento de toda uma nova geração que já estava há algumas décadas tentando inovar e não conseguindo, mas que consegue, por fim, fazer a Revolução de 1911, né? De 1910 para 1911. Ok, o que acontece é que justamente nesse processo de modernização muita coisa mudou, como você citou o movimento 4 de maio de 1919, que ocorreu um pouco depois ali, e que teve uma mudança estrutural na língua chinesa, na literatura chinesa, no modo de ver religião, no modo de ver ciência, no modo de ver filosofia, no modo de entender o governo, que já estava, né, republicano ali, mas começou a ser cada vez mais aprofundada a mudança, e entre outras formas de associação social e por aí vai. Dentro desse impacto todo, é bem sabido que o próprio budismo recebe esse impacto também. O próprio budismo chinês começa a ter aquelas duas reações, sobretudo a reação de rejeição do estrangeiro, mas também começa um processo de, peraí, o mundo está mudando, o mundo à nossa volta, chinês, né? Estamos agora, antes era império, agora é república. Antes tinha um sistema mais tradicional de mosteiros e templos. Agora começamos a ter certos institutos nos moldes parecidos com europeus, parecidos com japoneses, sobretudo, né? Mas que tem uma característica chinesa ali também que tem aspectos já anteriores, né? De formas de instituição já bem anteriores. Então, o que acontece é que o próprio budismo chinês começa cada vez mais a reagir, né? Começa cada vez mais a tentar ver qual é a própria saída budista para aquilo tudo, não só no sentido de contribuição para a nova visão ali de modernização e de uma nova sociedade chinesa, mas para a própria sobrevivência do budismo. E aí, como você já disse, né, a escola lá de Nanjing, a Jinan, né, Xue, Yuan, pode ser traduzido, né, como Instituto de Estudos Internos Chinês, né, ou como quiserem, nasce inclusive numa proposta muito interessante, que é a proposta justamente de ser um estudo intelectual budista leigo e que vai justamente tentar pensar saídas para todos aqueles problemas sociais que estão vivendo. E aqui nós já temos duas características muito que vale muito a pena ressaltar. Não só autonomia, mas protagonismo dos leigos, né? Lembrando, caso alguém não conheça, que o budismo tradicionalmente se divide entre monges e leigos, né? Ainda que se tenha toda uma série de outras características e de hierarquias dentre esses dois, mas basicamente essa é a divisão básica, a divisão mais simples mesmo. Então, os leigos tomam a frente, né, pelo menos em parte, porque é preciso lembrar, tem também o seminário de Taishu em outros lugares, né, seguindo o monge Taishu, e que tem justamente essa outra perspectiva, tem uma perspectiva também de pensar a modernidade, também de pensar aqueles problemas sociais, mas seguindo uma visão mais tradicionalista. Então, quando Youan e Lu Chang fundam ali o Instituto Chinês de Estudos Internos, eles estão justamente tentando conciliar uma série de coisas aqui que seria difícil mesmo conciliar, mas eles foram muito importantes para dar um pontapé inicial, né? Que eles estavam tentando conciliar aquele século da humilhação que começou quando eu estava dizendo lá nas Guerras do Ópio, que eles ainda estavam no século da humilhação. Não tinha acabado, eles estavam no olho do furacão, inclusive. Né? Porque em breve ia acontecer também a invasão dos japoneses em 37. E já tinha algumas invasões anteriores também. Então, o que acontece é que eles estão ali tentando reagir à colonização que a China está sofrendo, mas estão tentando também reagir a um tradicionalismo que eles entendem que tem algo de errado mesmo, que a China está perdendo muito espaço, está perdendo muitos debates, está perdendo pessoas morrendo, justamente porque tem algo ali que precisa ser mudado, e eles veem esse problema dentro do próprio budismo também, e eles estão tentando conciliar aí uma característica muito chinesa, muito específica, os três ensinamentos também. Porque eles, ao mesmo tempo que se veem como budistas, né, que estão fazendo ali, estão participando de um revivamento Yogacara, né, eles, ao mesmo tempo, também se veem como parte de um confucionismo ali que está
vamos dizer assim, repensado para a modernidade. E eles estão também tentando lidar com fontes daoístas, já que fontes daoístas são fontes chinesas, e logo é fonte de orgulho, uma fonte nativa que é usada como uma certa tecnologia intelectual que bate de frente, que teria um tão alto nível quanto os filósofos europeus que eles começaram a conhecer. Então, diante de tudo isso, né, eles, de um lado, como vocês podem ver, eles estão tentando conciliar aqueles dois sentimentos, o sentimento de afastar os estrangeiros como perigo nacional e o sentimento de absorver as novidades dos estrangeiros que estão se mostrando, na visão deles naquele momento, como superiores a eles. Não que as visões europeias, as ideias europeias sejam superiores em si, não que a tecnologia fosse superior. É que naquele momento eles tinham muitos motivos para achar que era, porque eles estavam literalmente perdendo pessoas, territórios e a própria, né, o próprio orgulho. Então, o que acontece é que, se por um lado tem esse processo dual dentro do budismo, eles também, como você mesmo já disse, estão tentando evitar uma tomada, os dois extremos, né? Eles estão tentando evitar uma espécie de conservadorismo intenso que alguns confucionistas ainda mantinham, né? Mesmo já no período republicano, e mesmo pessoas do interior, uma visão popular mais conservadora do ponto de vista chinês. E eles estão tentando evitar esse outro extremo, cuja uma das expressões você chamou desse movimento cientificista, que eu concordo com você, tem uma conexão direta com o Círculo de Viena, com o neopositivismo ou empirismo lógico ali da Europa, até porque tem uma conexão com o Russell, tem conexão com o Whitehead e muitos outros filósofos ali da nascente filosofia analítica, de tendência anglófona e tal. Então, o que acontece é que eles também estão assim, não queremos nem esse extremo, né, que como o filósofo chinês mesmo, Hershey, cometeu, que você já falou indiretamente aí, cometeu o extremo de fazer um artigo, por exemplo, tentando explicar por que a China não desenvolveu ciência. Percebe que o próprio texto do Hershey, algo que vai ser também comentado pelo Feng Yuan, né, um intelectual importante dessa época também, já parte do pressuposto que a China não teve ciência. Percebem? Então, existe no início da carreira desses intelectuais, algo que foi um pouco alterado, sobretudo no caso do Feng Yuan, uma visão extremamente pessimista sobre a própria tradição, entendendo que eles de fato eram inferiores em alguma medida, pelo menos no quesito ciência. E por isso o cientificismo fazia todo sentido para eles. Mas claramente ali Lu Chan, Yuan e You Yang e tantos outros ali ligados à Escola de Estudos Internos começaram a reagir, né? Mesmo outros de outras regiões como ligados ao Taishu também, começaram a reagir e se colocar diante de uma posição que tenta conciliar melhor, que tenta mostrar, não, nós podemos dialogar com essa modernidade sem perder nossas raízes e, ao mesmo tempo, nos modernizando, que né, são três objetivos que todos ao mesmo tempo é muita ousadia, né? E por isso mesmo que tem uma questão importante, assim, e eu posso finalizar aqui a ser comentada, que conforme o pouco que eu consegui informações, como o próprio Joaquim já falou, pessoal, não é muito fácil de achar informações sobre esse Instituto de Estudos Internos, né? Mas das poucas informações que eu consegui encontrar, tem algumas explicações do porquê que esse instituto teve dificuldades. Para começar, eu já disse, a invasão japonesa de 37 obrigou eles a mudarem de sede. Esse é um primeiro ponto, né? Não cronologicamente, tá? Estou só listando mesmo. Um segundo ponto que pode ser lembrado é a própria resistência interna que, sobretudo, monges tiveram contra aquele movimento de leigos, né? Esse é um... E, por exemplo, quando o Instituto assim, teve essas várias perdas materiais, não teve muito diálogo com outras redes budistas. Quando eu digo não teve muito, é que teve alguma coisa, mas não o suficiente para o movimento perseverar enquanto movimento, né? E para terminar, posteriormente, a própria vitória do Partido Comunista, que eu até queria falar uma coisa sobre isso também, ela de alguma maneira obriga a ter um racha ali de quem é a favor daquele novo governo, daquela nova proposta de modernização da China, de um governo que busca salvar a China, né, algo que já estavam se tentando desde a Revolução Republicana de 1911, e quem não concordava por qualquer motivo que fosse, desde motivos individuais a motivos ideológicos. E alguns desses, inclusive, é um dos
discípulos dessa escola, que é o Mo Zhongshan, que ele vai para Taiwan, e ele é um dos exemplos de autores que, na verdade, vão tentar uma outra perspectiva, mas isso acaba também fragmentando a própria escola, né? E aí, assim, um último ponto a ser finalizado é que eu queria fazer um paralelo breve em, assim como ocorre a Revolução de 1911, o 4 de maio de 1919, Partido Comunista em 1921 e o próprio Instituto de Estudos Internos chinês de 1922, né, percebam como existe um paralelo direto com o Brasil, que poderia ser explorado em outro momento. Não sei se vai ser na noite de hoje, porque são muitos assuntos. Mas percebam como assim está acontecendo na China esse processo, tem acontecendo algo no Brasil nas mesmas décadas, por outros agentes, com outros personagens, com, né, outros movimentos. Mas, de qualquer maneira, temos aqui um pouco dessa reação do que eu estava falando. Se quiser manter mesmo essa ideia de subjetividade, eu diria que a subjetividade na modernidade está caracterizada, sobretudo, com a reação à colonização. E por isso eu lembrei da Semana de 22 do Brasil. Porque é uma tentativa de dizer, peraí, nós estamos aqui, nós temos cultura, nós temos outras matrizes, nós temos toda uma vida aqui e não precisamos nos sujeitar a toda essa opressão estrangeira que nos coloniza. E esse é algum dos comentários que eu poderia começar, né, colocando aqui, que pode ser resumido em o processo especificamente da tradição Yogacara, especificamente pelo Instituto de Estudos Internos Chineses, ele tem uma relação com a modernidade no sentido mesmo de, por um lado, reação contra os estrangeiros colonizadores e por outro lado, uma tentativa mesmo de modernização, aceitando que tem algo de estagnado na tradição que precisa ser renovado. Um último ponto agora, realmente vou passar para você, Joaquim, a tradição Yogacara, por outro lado, teve essa grande força, mas com o tempo, né, foi perdendo força, como você sabe, e esse também daria uma longa conversa. E mais uma delas é de que se teve dificuldade com respostas Yogacara a dar resposta dos problemas não só práticos, como tecnológicos, como governamentais, ainda que eu encontrei uns bons artigos que eu vou passar para quem quiser depois, mostrando que, na verdade, ainda há um potencial muito grande a ser explorado no sentido de uma visão social intersubjetiva Yogacara, que poderia justamente servir de contraponto a aqueles dois extremos do cientificismo e de um certo entreguismo colonial. Né? Eu vou parar por aqui agora sim. Bom, obrigado, Matheus, pelos seus comentários mais que pertinentes. Eu só vou comentar de uma forma extremamente breve antes de adentrar na segunda questão. Porque se eu for dizer tudo que a sua interlocução me fez pensar, a gente tinha que ficar horas aqui. Talvez a gente possa construir algum dia esse horário do Instituto, ficar horas discutindo a fundo o que precisa ser discutido. Bom, primeiro ponto, avaliando um pouco nessa distinção entre o período entre 1990 e 1911 e problema, quer dizer, do movimento 4 de maio, é uma coisa muito interessante. Porque quando a gente fala em modernidade ou em subjetividade, é uma coisa interessante, né? Uma das razões porque a escola Yogacara teve um apelo muito grande para a geração revolucionária de 1911 foi precisamente o fracasso daqueles movimentos do Cao Wei. Quer dizer, o confucionismo, enquanto tradição chinesa, foi visto como uma coisa impotente, uma coisa incapaz de dar respostas. Enquanto que o pensamento Yogacara, né, pela sua sistematicidade, pelo seu caráter lógico, ele despontava como um pensamento que tinha um potencial muito superior de fundamentar uma resistência crítica em relação ao Ocidente. Então, é interessante, você fala corretamente que na origem da modernidade tem a colonização, mas essa colonização suscita respostas que não são apenas resistências, são a autoestruturação de modernidades alternativas no confronto com a modernidade ocidental. Esse é um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de lado. E aí o que me chama a atenção, já puxando um pouco para 1949,
é que esse conceito de subjetividade yogatiana ele se esboça entre 1890 e 1911. Ou seja, ele pode ser até um vínculo minoritário, mas ele é um vínculo importante com a Revolução de 1911. Ele se aprofunda filosoficamente durante o movimento 4 de maio, durante a chamada, como é que se diz, renascença chinesa, como dizem alguns. Ele atravessa todo esse processo. E, curiosamente, a partir de 1949, Lu Chen apoia entusiasticamente a Revolução Maoísta. Ele, inclusive, reestrutura todo esse pensamento da subjetividade no contexto da China do pós-guerra. Bom, e aí, não vou dizer como uma correção, mas como uma observação. É uma coisa interessante sobre o que se chama o racha na escola de Nanjing. O ramo budista da escola de Nanjing permanece todo na China, no continente. Porque os confucionistas, como Xiong Shili e Mo Zun-san, eles surgem a partir do pano de fundo budista, mas eles já constituem uma outra corrente de pensamento. Xiong Shili, talvez em função do vínculo dele com o Lin Pyo, ele convive relativamente bem. Mas na segunda geração do Mo Zun-san, ele já não suporta mais essa relação e se refugia em Taiwan. Agora, o que é curioso, que um núcleo propriamente Yogacara da escola de Nanjing permanece no continente. Embora, como eu pude testemunhar durante os 2 anos que eu ensinei em Taiwan, ele tenha uma tremenda influência intelectual na sociedade taiwanesa. Isso também não é de se deixar de lado. Os livros que eu tenho do Lu Tsen, por exemplo, todos eles eu adquiri em Taiwan. Bom, ainda tem essa questão de que, num certo sentido, é um conceito de subjetividade que inicia em 1911, mas que ultrapassa 1949 e, até certo ponto, chega aos nossos dias. Aí vem essa questão do declínio da influência, que é uma coisa que a gente pode discutir. Isso se dá por diversas razões. Eu acredito que isso, inclusive, tem que ser mais elucidado historicamente. Mas aí eu vou dar um pulo e vou passar para a China contemporânea das reformas de 78 para cá. Onde eu acho, não enquanto um fato, uma influência factual, mas que possivelmente o pensamento da escola de Nanjing possa ser recolocado na atual condição de situação chinesa. Veja bem o seguinte, você deve conhecer aquele jovem filósofo que já está sendo conhecido no Brasil, o Yuki Hui. O Yuki Hui ele tem uma leitura muito interessante do processo das reformas do Deng Xiaoping de 78 para cá. Mas é uma leitura interessante, mas com algumas brechas que eu gostaria, por assim dizer, de explorar. Tem muita coisa aí a ser dita, mas eu vou me resumir ao essencial. Bom, o Yuki Hui ele começa colocando que existiu esse conflito que você disse entre o pensamento chinês tradicional e a ciência e a tecnologia modernas. E, num certo sentido, na medida que a China aceita a necessidade pragmática da ciência e da tecnologia, o pensamento tradicional acaba sendo eclipsado, deixado de lado até certo ponto. Mas o Yuki Hui ele vai pensar a partir de um registro mais tardio. Ou seja, ele vai pressupor todo o processo da transformação da China a partir das reformas de Deng Xiaoping. E aí ele vai colocar o seguinte: uma das características filosóficas mais importantes do processo que vem com Deng Xiaoping é a importância que foi dada à dialética da natureza do Engels como uma base para se pensar o problema da ciência e da tecnologia. Bom, com isso, certamente a China desenvolveu-se cientificamente, tecnologicamente, isso teve impactos econômicos muito grandes, mas, curiosamente, isso também suscitou, por exemplo, sérios problemas ambientais que a China tem tentado confrontar mais ou menos de uma década para cá, se eu não me engano. E é a partir daí que inicia a reflexão do Yuki Hui. Veja bem, o Yuki Hui, pelo menos que eu saiba, pelo menos no que é explícito nos textos dele, ele não é antagônico ao governo chinês ou ao projeto do governo chinês.
Mas ele tenta sugerir uma outra direção. Em que sentido que ele sugere? Ele fala, evidentemente, que o governo chinês tomou consciência da problemática ambiental. Não existe um negacionismo climático na China. O governo chinês, inclusive, introduz novas tecnologias ambientais, ele faz uma série de tentativas nessa direção. Mas a interrogação do Yuki Hui é até que ponto essas tentativas, essa forma de pensar são suficientes? Ele vai colocar, quer dizer, todo o problema do antropoceno, que eu prefiro chamar de capitaloceno, de toda essa situação trágica que nós enfrentamos no momento, e ele vai sugerir se essa situação que a China enfrenta no momento não exigiria um repensar da técnica a partir das próprias bases do pensamento chinês. Ou seja, a partir de pressupostos diferentes daqueles que foram colocados no século XIX, no início do século XX. E aí, né, que ele vai desenvolver todos aqueles conceitos da cosmotécnica e outros, né, que estão na base do seu próprio pensamento. Bom, eu considero esses desenvolvimentos extremamente interessantes. E aí fica a interrogação. Até que ponto o pensamento Yogacara, o pensamento da escola de Nanjing, teria capacidade de responder esses problemas? Vai surgir o segundo ponto, que é o ponto que eu gostaria de enfatizar, e que diz respeito precisamente à ligação dele com esses filósofos do novo confucionismo, como Xiong Shili ou Mo Zunzan. Essa é a questão que eu gostaria mais de chamar a atenção. Por quê? É interessante. Quando o Yuki Hui ele vai mostrar a genealogia filosófica dos seus antepassados, por assim dizer, ele vai falar como é que se diz, dos neoconfucionistas, dinastia Song e Min. Na modernidade, ele praticamente só vai se referir aos novos confucionistas, como Xiongxili ou Mo Zunzan. Bom, aí tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, quando ele vai pensar a questão da tecnologia, ele vai dizer que o pensamento, por exemplo, de Mo Zunzan, muito centrado naquela ideia de intuição intelectual, ele é um pensamento tremendamente a priorístico. É que é muito difícil você pensar os problemas da ciência e da tecnologia a partir de um a priori, de uma intuição intelectual. Bom, e aí fica uma interrogação. Até que ponto o pensamento da escola Yogacara teria condições filosóficas, teóricas, de superar esse a priorismo? Esse é o primeiro problema. Eu estou colocando tudo isso como problema. Segundo problema, que mais me chama a atenção, é que ele se refere a todos esses pensadores do novo confucionismo, Xiongxili, Mo Zunzan, etc., silenciando e ignorando completamente o fato de que esses pensadores surgem a partir da escola de Nanjing. Xiongxili, como nós sabemos, ele inicia o seu percurso através do estudo do budismo, depois, através de questões muito complicadas, ele vai mudar de rumo. E é curioso, né? Porque a obra mais famosa dele, que é o Xin Wei Shilun, o novo tratado Yogacara, é quase como se fosse a proposta de um Yogacara confucionista em contraste com o Yogacara budista. Quer dizer, as citações que ele faz dos textos budistas são enormes nessa obra. Agora, e aí né, que eu fico pensando, no contexto da China atual, não faria sentido, né, recolocar tanto do prisma filosófico teórico, quanto do prisma ligado às questões históricas. Por exemplo, o fato de que todo o novo confucionismo, em última instância, tem essas raízes yogacharas, recolocar essas questões. E me chama muito a atenção o silenciamento do Yuki Hui a respeito dessa questão. Só para fechar, eu acho curioso que, embora a escola de Nanjing não tenha, como é que se diz, sobrevivido ao pós-guerra enquanto instituição, coisa de 1 ou 2 anos atrás, eu tive contato com um estudante bolsista chinês. Nós tivemos uma longa conversa. E ele me falou que na China atual,
seja nos departamentos de filosofia ou os departamentos de história, existe um tremendo de interesse, um tremendo desenvolvimento nas pesquisas da Escola de Nandim. Bom, por que que isso acontece? Aí é uma questão que eu também gostaria de colocar. Bom, é isso, por favor. Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que você colocou um ponto que eu realmente deveria ter falado, assim, eu até planejei, mas passou, que é a força teórica, né, sobretudo do ponto de vista lógico, epistemológico da tradição Yogacara, desde a antiguidade mesmo, até os seus expoentes mais recentes. E eu também, sinceramente, desde que eu conheci essa tradição, eu me pergunto por que que faltam trabalhos, né? E o pior é que eu sei a resposta, né? Não se tem ainda uma estrutura no Brasil para universitária, ou mesmo não universitária, em algum outro lugar, para se ter um desenvolvimento de trabalho sobre Yogacara, né? Ainda que algumas boas iniciativas já começaram há um tempo, inclusive um livro seu, né? Para quem não conhece, o único livro em português, assim, diretamente escrito em português brasileiro sobre Yogacara é do professor Joaquim. Ainda que nós temos algumas traduções lá do pessoal do Instituto Buda Dharma, lá do Plínio, lá, também na região do interior de São Paulo. Eu coloquei aqui para quem quiser procurar depois, salvo engano, está gratuito para baixar, mas eu posso mandar se vocês não conseguirem também. Esse artigo aqui da Jéssica Zhu, em que eu acredito que responde, em partes, a dúvida do professor Joaquim, pelo menos me instigou bastante a leitura, eu pretendo até reler com mais calma, e um primeiro ponto, assim, não só a falta de estrutura, mas o próprio peso lógico que você acabou de colocar como sendo uma qualidade Yogacara, seria talvez uma das coisas que mais a distancia de ter pessoas que a conheçam ou que se aproximem dela. Isso não é só no Brasil, não, na China também. Nos meus estudos. 我知道，就在台湾的时候，我很知道。Né? Como o professor disse, ele sabe, né, que desde em Taiwan ele já, né, notou isso. Mas o seguinte, a tradição, na verdade, uma coisa, eu vou até dar um passo anterior. Quando eu pratiquei na escola Soto Zen, mesmo a prática do Zazen, né, muitas vezes assim, eu, jovem e adolescente, achando que assim, se é budista faz Zazen, né, na minha ingenuidade. Mas aí o monge que guiava a prática, o reverendo que guiava a prática, falou assim, um dia comigo, assim, na conversa depois da prática, não tem muita gente nem na Ásia, não, é minoria, assim, são outras tradições com outras práticas, né? O próprio Joaquim Sá Terra Pura é muito maior em número de praticantes, em número, né, de instituições do que o Chan. Então, às vezes aqui no Brasil, pessoal, a gente tem uma visão do budismo asiático que realmente tem toda uma instituição, tem anos de existência, tem muito mais coisas que a gente, até porque nasceu na Ásia mesmo. Mas mesmo lá tem suas dificuldades. E o Yogacara é um desses exemplos. É uma tradição robusta que precisa de dedicação, precisa de leituras. Eu fiz o teste recente, eu e minha esposa lemos aqui, a primeira vez que leio Vasubandhu. Não é tão simples de entender. Então, assim, precisa de um processo lento, gradual, de um passo a passo, de conhecer certas nomenclaturas, até porque a tradição Yogacara, como você me corrige aqui se eu estiver falando de uma maneira inadequada, mas como a tradição abhidharmica também, ela já está partindo do pressuposto que o seu leitor conhece pelo menos alguns sutras, pelo menos alguns sutras chaves, né? Ou seja, conhece uma certa literatura de base. E aí que essa é uma dificuldade em qualquer lugar que o Yogacara tente se estabelecer, e eu acredito que esse é um ponto também interno da tradição Yogacara para ter dificuldades, mas que ao mesmo tempo algo pode sanar esse problema, que é justamente um processo social de educação, né? Um processo de estabelecimento de estudos, como esse que a gente está fazendo aqui, mas estudos mais textuais, como eu sei que muita gente aqui já fez e continua fazendo, não só universitário, mas em centros budistas também, né? Afinal de contas, o que foi o próprio Instituto de Estudos Internos chinês, né? Foi exatamente leigos se juntando e tomando a iniciativa de estudar. Foi assim, inclusive,
eu comecei a estudar de uma maneira mais profunda certos conceitos budistas lá no Nalanda, em Belo Horizonte, que eu sei que o Joaquim conhece também, lá com o Ricardo Sasaki, que ele também é um leigo, né? Quase todos que vão ali são leigos, é muito raro, inclusive um monge lá, não sei, em ocasiões de retiro, e são também pessoas que estão juntando para estudar, né? E tem muitas outras iniciativas como essa, mas isso poderia melhorar. Eu mesmo, talvez você está me instigando aí a fazer um estudo nessa direção também, mas não depende só de mim, né? Depende de vários outros aspectos e eu vou pensar nisso com o tempo. Mas no que concerne especificamente a questão do Yuki Rui, como nós abrasileiramos aqui ele, e sua posição junto com esses autores Yogacara, né? Eu vejo aqui uma questão bem interessante, né? A própria ideia do Yu Hui, eu concordo com você, não contradiz o governo chinês, mas tenta dar uma direção um pouco mais, vamos dizer assim, plural, e também levando em conta aspectos que normalmente marxismos não levam em conta, que são aspectos culturais, né? A própria ideia de cosmo na cosmotécnica que está implícito no principal, que é o do conceito dele. Que, diga-se de passagem, como um sistema mundo que é a modernidade, é baseado em autores brasileiros também, como Viveiro de Castro. Mas, no que concerne a fonte especificamente Yogacara, eu vou voltar agora para um ponto específico da Jéssica Zhu, que ela explica, na visão bem clara, bem didática, eu diria também, o ponto específico de por que o pensamento Yogacara, especificamente do Lu Chang, ele tem um potencial muito grande, né? De mostrar alguns caminhos. Então, um primeiro é uma divisão que eu vou pedir licença aqui para falar um pouco de filosofês, que é uma divisão clássica, pelo menos da epistemologia contemporânea, então, dos últimos 150 anos, mais ou menos, mas se tem raízes bem mais antigas do que isso, que é a divisão entre realismo e idealismo, ou mais precisamente, como nos termos mais atuais, realismo e antirrealismo. Então, é o seguinte, sendo extremamente simples, pessoal, que esse é um debate enorme e valeria, assim, uma conversa só sobre isso. Realismo é uma posição que pode ser inicialmente metafísica, é de você entende que há coisas no mundo. Há esse copo d'água aqui, independente de Mateus, independente de Joaquim, independente de cada um de vocês. Esse copo d'água existe, a água existe, o prédio existe, montanha existe, caderno existe, por aí vai. Essa é uma concepção que pode parecer, pô, mas todo mundo pensa assim? Não é tão simples assim, porque isso implica em uma série de concepções que é a seguinte: se você está entendendo que existem coisas apesar de você, tem aquela visão antiga, radical de Platão, que é de que pode ter também, por exemplo, o mundo das ideias, né? Onde se tem as essências de cada coisa do mundo. Você pode ter algumas ideias que eu acredito que quase todo cristão aqui do Brasil tem um aspecto realista, que pode existir uma certa divindade que de alguma maneira guia o mundo, né? Que é uma ideia muito criticada desde o budismo antigo, mas que é muito bem aceita, obviamente, no país de maioria cristã, né? A de que teria uma divindade, mesmo que você, inclusive, ela existe apesar de você, independente de você, mas ela impacta a nossa vida. Então, como vocês podem ver, as ideias realistas, elas existiram desde a antiguidade, existem até hoje, inclusive, de um ponto de vista mais popular e religioso, cristão e de várias outras tradições religiosas. Mas existe também o que inicialmente foi chamado de idealismo, no caso europeu, e o que foi corrigido para uma visão antirrealista, que é a perspectiva de que não dá para dizer que existem essas supostas realidades para além da realidade que nós temos contato direto. E esse é um ponto muito importante, porque essa ideia de que existe uma realidade para além dessa realidade que nós estamos aqui, tem uma versão radical lá de Platão, tem a versão religiosa de cristianismo e de várias outras religiões, mas ela pode ter um sentido também cientificista, que é de que tem um mundo ali a ser explorado, tem um mundo ali a ser conhecido, tem um mundo ali a ser observado, registrado, mensurado, depois feito experiências, depois controlado, percebem? Não que ser realista implica tudo isso. Contudo, existe uma certa conexão, né? Não necessária, mas uma conexão bastante frequente do realismo com essa concepção
cientificista de existe um mundo lá fora a ser compreendido, que não necessariamente é ruim. Eu queria até me colocar nesse ponto. A gente é muito anti-ciência aqui no Brasil, eu não queria me colocar nessa posição, não. Mas eu queria deixar claro que existe, sim, uma possível relação. O que tem a ver com Yogacara? Yogacara é justamente um dos exemplos mais antigos e bem elaborados de um antirrealismo. O Yogacara está justamente colocando... Peraí, a realidade ela não existe totalmente independente das pessoas. A própria concepção da realidade depende de como nós a percebemos, depende de como a nossa consciência processa, de como nós reservamos, né, de como nós guardamos essas informações. Então, o Yogacara é realmente como uma escola, não só do ponto de vista metafísico, ontológico, mas também de um ponto de vista aqui, metodologicamente, de estudo do conhecimento, de epistemologia, ela vai defender justamente uma postura antirrealista de você entender que a realidade, de alguma maneira, depende da sua própria percepção dela. Isso, por um lado, como vocês podem ver, pode soar muito filosofês, pode soar uma discussão muito específica para alguns poucos interessados, mas existe uma consequência no ponto de vista social. Que lembrando que o reavivamento Yogacara na China no final do século XIX para início do século XX tem justamente preocupações sociais, a Jessica Zhu vai justamente apontar para essa característica de como a noção de que o mundo é entendido para a minha subjetividade, pela forma como eu estou percebendo e processando o mundo, existe também uma percepção de uma intersubjetividade. E isso, de um lado, vai afastar uma certa ingenuidade de abraçar todos os elementos estrangeiros e se descobrir esse mundo que está aí, mas também seguir essa tecnologia que nos foi dada, e, ao mesmo tempo, foge de um certo niilismo, que está implícito na conversa toda aqui, mas eu não disse até agora, que se não, a gente não pode postular que existe a realidade independente de nós, eu não sei nem se dá para dizer também se existe alguma realidade a partir da minha percepção. A gente pode cair para esse outro extremo que o próprio Buda combateu, que é chamado, normalmente em língua portuguesa, de niilismo, né, de um nadismo, falando mais popularmente, que é de que, na verdade, nada exatamente existe, e que é, inclusive, um dos jargões que muita gente mal conhece a tradição Soto Zen, achando que o Soto Zen defende alguma coisa desse tipo mesmo. Defende que, na verdade, nada existe, é tudo uma ilusão, né? Esse é um jargão que, infelizmente, muita gente entende que o Soto Zen defende, quando não é assim, na verdade. Então, o que acontece é que a tradição Yogacara está justamente tentando fazer um meio de campo de nem tem um mundo aí dado independente totalmente das pessoas, mas também, por outro lado, não é uma questão solipsista, ou seja, não é somente a minha verdade, a minha realidade, cada um tem sua realidade. Não. Se você já foi ferido, sentiu dor e outra pessoa te feriu, já foi atropelado, né? Se já pagou uma conta, já também deixou de pagar uma, você sabe muito bem que existem algumas coisas aí nas inter-relações entre as pessoas que têm efeitos bem materiais, bem tangíveis. E aí a tradição Yogacara, levando toda essa discussão do ontológico, do epistemológico até o social, está justamente convidando as pessoas ali, está convidando quem a conhece a formular essa realidade em conjunto, intersubjetivamente, né? Uma certa vez eu fui lá no Jodo Shinshu, uma da ordem Otani, me corrige aqui, Joaquim, se eu não estou falando errado. Otani. Isso, eu falei isso mesmo. Tem muitos anos que eu não falo isso com ninguém. Lá com o professor Ricardo Mário Gonçalves, e ele e várias outras pessoas, que inclusive continuam o trabalho dele lá, falaram uma coisa para mim bem interessante. Eles falam isso sempre no final dos e-mails deles também, de que eles estão sempre convidando a gente a criar sentido, estão sempre bem encontrar o sentido da vida conosco, né? Então, eu não sei se o Joaquim acha que eu estou exagerando, que eu estou dando um salto muito grande, mas eu vejo aqui, de certa maneira, uma possível fonte, ainda que distante, Yogacara, nessa concepção, que é a concepção justamente de um convite à construção social da realidade em conjunto, né? E aí que, por mais que nós já discutimos aqui que existiu, de alguma maneira, uma certa queda, nem que foi institucional, de um grupo Theravada, de um grupo Yogacara, desculpa,
na China moderna, mas nós vemos aqui, como a Adzu também viu nesse artigo que eu mandei aqui para vocês o nome, nós vemos também realmente uma possibilidade bem interessante, Yogacara, da gente construir um mundo junto, intersubjetivamente, e que não precisa, e aqui está um ponto central que eu posso finalizar com isso, não precisa cair em certos binarismos, do tipo ou ser conservador ou ser moderno, sabe? Ou você, mesmo questão do realismo e antirrealismo, mesmo a questão de ser capitalista ou socialista, e aqui está uma nova perspectiva, que é justamente tentar a própria construção junto é que importa e menos essa polarização exatamente de uma maneira binarista. Lembrando que o binarismo não se trata apenas de um dualismo, mas de um tipo de dualismo específico que hierarquiza, né, que coloca um lado melhor que o outro. Então, eu vejo aqui, inclusive, aqui é um ponto que eu volto até uma pergunta para o Joaquim, se a tradição Yogacara, nessa leitura da Jéssica Zhu, não iria justamente numa direção muito parecida dos pragmáticos, do Dewey, do James, né, do Charles Peirce, e de outros mais recentes, o Hort, por exemplo. Então, no final das contas, aí eu deixo mais como uma dúvida do que como uma afirmação. Enquanto uma proposta social, de engajamento social, de ação social, Yogacara, no final das contas, está nos convidando não só a construir algo junto, que é isso eu já posso afirmar, mas também está convidando a ter uma postura mais pragmática, de justamente focar no que é benéfico, focar no que resolve, e menos em uma postura de divisão, em uma postura talvez estigmatização do outro, né? Enfim, como é que você vê isso aí também, professor? Bom, hoje, como nós temos um limite de tempo, existem certas questões, né, que são antagônicas aos limites de tempo. Então, vamos ter que construir eventualmente esse tempo aqui no Instituto. Mas todas essas questões que você colocou são coisas que eu já penso já há bastante tempo. A gente só precisa ter o tempo para discutir, para articular isso. Mas, como nós já estamos precisamente no tempo, então vamos concluir aqui a nossa intervenção e abrir para os compartilhamentos. Por favor. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma intervenção, algum comentário? Alguma discordância? Bom, o Celso parece que tem alguma coisa a dizer. Professor Celso Monseca. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir essa tua abordagem, né, que colocando exatamente essa questão toda da problemática do colonialismo, né, e da questão das relações que o próprio colonialismo tem, por um lado, com a destruição da autoconfiança cultural e com a imposição que não é dialógica, intercultural, que caracteriza o processo cultural do colonialismo. O colonialismo ele não dialoga com outras culturas. O colonialismo é uma cultura eurocêntrica, né? E para mim, assim, foi uma descoberta recente que me deixou bastante animado e bastante entusiasmado, foi um livro do Boaventura dos Santos, onde ele fala dessa problemática de uma forma bastante intensa e extensa, né? Colocando assim a questão até da necessidade de uma epistemologia do Sul, né? Ou seja, é uma epistemologia política dos processos culturais e interculturais que apresentam uma estrutura comum nesse contexto todo de dominação eurocêntrica do planeta,
e que consiste também num dos aspectos muito abrangentes, que é uma parte só da obra do Boaventura, que é essa questão toda de que um dos aspectos mais característicos desse contexto que nós vivemos hoje, na opinião dele e de outros autores diversos aí, é que realmente o pensamento europeu abriu mão de uma priorização dos processos emancipatórios, né? Inclusive o próprio marxismo tem aspectos que ele já considera que não dão mais conta da nossa própria realidade, né, política. E ele, então, propõe, um dos aspectos que ele propõe no trabalho dele é de se deslocar uma epistemologia de uma abordagem meramente cognitivista, assim, no sentido da cientificidade, para adotar uma epistemologia política, né? Eu acho que tem uma série de aspectos extremamente instigantes. Eu acho, inclusive, quando a gente pensa, né, a problemática do próprio budismo num contexto da nossa cultura aqui, né, ocidental, né? Então, eu acho que tem certos aspectos. Eu, por exemplo, tenho me sentido cada vez mais desconfortável com a ausência, pelo menos do budismo que chega até nós aqui no Brasil e no Ocidente, de uma filosofia social do budismo. O budismo, no Zen particularmente, como existe aí, os problemas da condição humana, dukkha, é um problema que é tu que tem que resolver sozinho. Quer dizer, tu não leva em conta a existência de uma produção coletiva social de dukkha. Então, se coloca tudo, tu tens um problema de dukkha, senta, medita, vê o que é teu ego, que tu vai resolver o teu problema, né? Eu tenho me sentido muito desconfortável com isso. E, para mim, a própria leitura do nosso amigo aí, do Boaventura dos Santos, para mim, me deixou muito animado. E fiquei também muito animado por tu apresentares uma perspectiva da descolonização, como ele chama, que vai muito afim nessa direção, de uma perspectiva crítica, né? Que engloba, vamos dizer assim, as culturas não ocidentais, particularmente as culturas ameríndias, por exemplo, que tem toda uma série de conceitos, né, que são bastante mais abrangentes e bastante mais sofisticados do que o que normalmente nós vemos no pensamento eurocêntrico, né, que é um pensamento extremamente reducionista de certos aspectos fundamentais da condição humana, né? Então, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da tua abordagem, acho, na minha opinião, é uma linha muito produtiva, uma linha muito promissora, digamos assim, de uma perspectiva crítica, né? Porque eu vejo assim que nós não podemos assimilar o budismo a partir de uma perspectiva eurocêntrica também, sabe? Isso é uma das questões que eu tenho achado. O budismo traz uma perspectiva crítica, que se nós adotamos uma postura eurocêntrica, nós perdemos exatamente um dos aspectos fundamentais da perspectiva crítica que o budismo tem. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Nesse caso é para eu comentar ou você gostaria que o Comenta, professor Joaquim... por favor. Ok. Você colocou duas coisas que eu percebi, pelo menos, né? Se tiver uma terceira, pode me lembrar. A primeira é um pouco do efeito do que você disse, assim, que é você se sentir bastante incomodado com a falta de certas perspectivas sociais no budismo, né? Assim que você falou assim, resolve o dukkha sozinho. Eu tive uma conversa longa com o Joaquim uma noite sobre isso também, né? A gente também acredita, eu posso falar pelo Joaquim que ele tem esse incômodo também, mas ele pode explicar mais como, né?
E da minha parte, eu cheguei até a me afastar de algumas sangas justamente por essa atitude, Celso, assim, de saber que tem sangas maravilhosas, ensinam coisas muito boas, que ajudaram muito minha vida por longos anos e continuam ajudando. Só que é muito individualista, sabe? É muito individualista, é muito individualista em vários aspectos, né? De não só no sentido aí de resolve o Duca sozinho, mas outros dois também que são consequência deles, que é tudo é muito caro e as pessoas não têm noção do quanto é caro para as pessoas que não têm dinheiro, sabe? E como isso afasta tudo e ao mesmo tempo como o problema não é cobrar dinheiro, sabe? O problema é muitas vezes assim a falta talvez de uma gestão mais transparente e democrática mesmo, sabe? Uma coisa de por que que eu estou dando R$ 50 para ir numa sessão e sentar e meditar? Eu posso sentar e meditar em casa, sabe? Qual que é o ponto? Aí alguém pode dizer, pô, mas a sanga é um grupo, é um social. Não era o que eu sentia muitas vezes. Na hora que a situação apertava, era eu sozinho mesmo. Era eu que tinha que me virar. O problema é seu, sabe? Então, esse é um ponto que eu compartilho também. E eu senti até mesmo, é meio óbvio com o que você acabou de dizer, mas explicitando, até uma certa insensibilidade mesmo, sabe? Eu posso compartilhar com vocês um caso bem curioso que aconteceu comigo mesmo, na Tibet House, que inclusive eu recomendo muito ir lá, é bem interessante para quem gostar, para quem gosta disso aí, é bem legal. Agora eu não me lembro mais o nome do monge que estava lá palestrando sobre uma criação não violenta na família, né? Sobretudo pensando pais e filhos, mas em geral também, né? Pode ser escola também. E eu vi as perguntas das pessoas, assim, literalmente, sabe? As 5 primeiras perguntas feitas para ele eram coisas do tipo: é violento eu colocar de castigo retirando o videogame? Sabe? Umas perguntas assim que eu entendo que é o problema da pessoa, eu entendo que aquilo para a pessoa é sério, mas assim, eu não sei se uma pessoa que está usando isso numa palestra de Dharma, assim, está entendendo o real significado do termo Dukkha, sabe? Ainda mais tendo em vista que é um bairro ali que é tão rico, mas a poucos quilômetros tem muito subúrbio, muita favela. Então, assim, como é que no Brasil tão desigual o problema da pessoa é tirar ou não o videogame da criança quando ela se comporta mal? Sabe? E isso, de novo, isso faz sentido lá para os pais naquele contexto. Não estou dizendo que eles estão errados. Eles têm que pensar mesmo como é que eles lidam com a criação dos filhos. O que eu estou chamando a atenção é que eu vejo muito disso, desse exemplo, e vejo pouco de problemas que são, digamos, muito mais caros a nós. Racismo, uma extrema desigualdade, sabe? Um machismo ainda em salários, uma questão também de exclusão das mulheres negras em especial, e tantas outras coisas assim que a lista seria tão grande que eu não vou me dar ao luxo aqui de começar a falar, e todo mundo que é brasileiro sabe do que eu estou falando, pelo menos em alguma medida, né? Então, assim, eu e o Joaquim já falamos disso, né? Seria muito bom. Só de você falar isso, Celso, eu já imagino que aí a- já tem experiências diferentes desse individualismo budista, né? Mas, de qualquer maneira, eu faço votos para que todo mundo que esteja aqui pense e tome ações nessa direção, se for possível, né? Como o próprio pensamento budista nos ensina, tem que ter as condições também, né? Senão não é possível realizar. Agora, sobre o Boaventura, se me deixar, eu falaria muito, então eu vou tentar ser breve. Eu sou do ponto de vista que nós devemos ler tudo e todos. Tudo e todos. Então, eu acredito que tem que ler o Boaventura enquanto um clássico mais recente da sociologia contemporânea, e mesmo de estudos mais críticos que realmente ele faz parte. Realmente ele cita, ele chama as pessoas chamam ele, né? Henrique Dusso, Fané Bittencourt e por aí vai. Mas eu convido também a conhecer autores que eu diria assim que estão numa luta que eu considero bem mais profunda do que a do Boaventura e que não comete alguns erros como ele comete, começando com os erros. A ideia dele de epistemologias do Sul, na minha visão, é o novo orientalismo do século XXI. Só que, obviamente, numa visão pró-Sul, né? Então, relembrando, o orientalismo, inclusive, é a teoria do Eduardo Said, né? Pelo menos a crítica ao orientalismo,
de que existe uma concepção de mundo, provavelmente quase todo mundo aqui conhece, não for todo mundo, que dividiu o mundo entre Ocidente e Oriente, né? Dividiu mal também, porque não sabe onde a África se encaixa nisso, tem essas coisas também. Mas nessa divisão, a divisão radical ontológica que baseia alguns tipos de racismo, inclusive. Né? Muitas vezes pode se explicar, por exemplo, tem gente fazendo isso aqui no Brasil, tipo a Camila Zepula, mostrando como é diretamente uma expressão do que o Eduardo Said chamou de orientalismo, o medo ao perigo amarelo que teve no século XIX entre deputados brasileiros que não queriam mais ver chinês nem japonês aqui. Isso havia na Europa também, né? Muito forte, né? Na Europa... eu tenho até um autor que chama Henri Massy, que ele também pontificava na França, assim, até os anos 20, 30, por aí, e era eu acho que era o profeta do perigo amarelo, assim, na França, né? Isso, isso. E o Boaventura, eu não sei se ele é consciente disso, mas depois de décadas, desde a década de 70, do Eduardo Said e muitas outras pessoas que inclusive precedem o próprio Eduardo Said, tentando, né, como o próprio Frantz Fanon, diluir esses estereótipos generalistas, colonialistas, né, como Ocidente, Oriente, os negros, como se dos negros assim, de norte a sul fosse tudo a mesma cultura, a mesma coisa, a mesma língua, né? E começasse a entender melhor a pluralidade. Aí vem o Boaventura e fala o Sul Global. E aí colocou Sim, Portugal, sim. Brasil, sabe, China, Não, tudo no mesmo pacote. ele coloca, inclusive, no pensamento europeu, ele coloca como sendo não apenas uma orientação assim geográfica, né? Ele coloca, inclusive, que tem no próprio pensamento europeu muitas pessoas já, pensadores e ativistas, que têm uma perspectiva já, entende, de superação do eurocentrismo, né? Ele coloca Tem. o ponto que eu acho mais chave do que essa história do Sul Global, essa generalização, que me parece importante, da questão do etnocentrismo eurocêntrico, né? Que eu acho que é um dos Sim, aspectos mais importantes, né? sim, e é muito importante. Mas eu acho que tu tens razão. Eu acho que tem já tem uma floração de estudos, de textos também teóricos tratando numa perspectiva assim que inclusive o próprio Boaventura se fundamenta também numa literatura a esse respeito, né? Sim, Agora, sim. eu me preocupo muito é o seguinte, eu tenho uma visão que eu chamo de diferencialista. Entende? Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma atitude em relação, por exemplo, ao pensamento budista, como ao pensamento de outras culturas, que é uma atitude cautelosa, respeitosa, tu entende? E uma atitude que não é sabe, do touro solto dentro da loja de porcelana, tu entende? Que é como muitas vezes os ocidentais tratam outras culturas, né? Então, eu tenho assim, eu acho que o budismo tem uma diferença. Me interessa essa diferença. Para mim, acho que a coisa que mais nos enriquece é uma diferença. Por exemplo, nós tratamos idealismos, coisas assim, que são conceitos que eu acho que a concepção do vazio do budismo questiona completamente esse tipo de visão, tu entende? Na nossa própria cultura, nós temos também elementos de crítica, né, a essa concepção generalista, assim, de ontológica, inclusive, né? Eu considero a ontologia, em certos momentos, uma verdadeira praga do pensamento ocidental, né? E o budismo, ele é assim, ele critica exatamente a questão dos universais, né? Quer dizer, uma das coisas mais importantes que eu acho que o budismo traz é uma profunda compreensão e uma profunda relativização, né, das nossas concepções generalistas assim de universalidade, dizendo, olha, não é assim, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade que tem aspectos únicos, singulares, que quando tu generaliza tudo, tu reduz tudo, é um pensamento reducionista. Sim, sim, e eu diria até, finalizando aqui o ponto que eu ia dizer, o próprio Henrique Dussel, que é um dos pilares da tradição decolonial, ele vai colocar justamente que a própria Europa tem que parar de ser vista como um bloco e entender a multiplicidade que tem ali dentro, uma certa riqueza, e
entender que eles não concordam em tudo, que tem uma série de divisões entre eles e também pluralidade, diversidade entre eles, né? Esse é um ponto importante. Mas justamente nessa mesma linha, eu faço um convite a todo mundo que está aqui conhecer alguns autores e autoras que têm, de alguma maneira, se destacado na tradição decolonial. Uma pessoa que eu acredito que o Joaquim conheceu pessoalmente, a Leila Gonzalez, né? Também o Frantz Fanon, o próprio Henrique Dussel, que eu acabei de falar aqui, né? E temos alguns autores que é até bom lembrar assim que criticar o eurocentrismo não é criticar exatamente, não é negar a Europa. Tem um autor que está com muito sucesso, não é exatamente, ele não se denomina decolonial, mas ele certamente faz parte de lutas contra a mesma coisa que os decoloniais lutam, que é o Achille Mbembe, né, da necropolítica, e que ele tem o Foucault como base, um francês. Então, assim, super citado, super bem conhecido, né? Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar. Então, assim, a questão não é negar a Europa, mas é com certeza diversificar, né? E nesse sentido também Exatamente. lê o Boaventura, também lê ele, mas também lê a Lê, também lê o Frantz Fanon, e certamente lê o Joaquim, lê o Celso também, né? Lê nós aqui, é importante que nós temos um maior hábito de ler entre nós também, né? Que é algo que até já falei para o Joaquim, aos poucos eu estou lendo ali as coisas que ele faz, que ele publica, que ele traduz, né? E eu vou parar por aqui para não me alongar mais, né? Meu ponto assim é de que justamente é muito feliz essa diversificação e eu ficaria muito feliz da gente conhecer também, inclusive conhecer mais o Yogacara, por que não, né, Joaquim? Passando a palavra para Sim, você. Conhecer claro. mais essa tradição budista que ainda é pouco conhecida no Brasil diretamente, né? Bom, Aham. eu acho que a interlocução que vocês tiveram agora foi uma coisa muito significativa, mas eu vou fazer um breve comentário. Bom, o exemplo maior de prática budista que eu já tive na minha vida foi minha vida, né, entre os camponeses budistas do norte do Japão. Bom, se você tem essa experiência, você vai perceber que o individualismo budista é uma balela e uma bobagem. Ou seja, a percepção da sangha, da comunidade, de um pensamento, de uma ação política que é comunitariamente compartilhada, ela é extremamente forte naquelas comunidades. Essa ideia de educa você que se vire, senta em não sei aonde e se vira, isso era impensável para aquelas populações. Ou seja, eu sinto do budismo brasileiro ainda falta muito estudo, muita reflexão, porque tem muito pouca, principalmente nas comunidades, nas ditas sangas. Mas o maior problema é precisamente o individualismo, que é o maior obstáculo à formação da sanga. E em termos de yogacharas, né, por exemplo, toda aquela análise da autoidentidade que se dá na relação entre a sétima e a oitava consciências, é precisamente o problema a ser superado pela transmutação da consciência. O Yogacara não é um individualismo e não convida ao individualismo. Ou seja, essa história do individualismo budista é uma autocontradição, é uma bobagem. E até recentemente, eu não vou citar concretamente, mas ocorreram problemas que me fizeram sentir que não existe nem a questão da deficiência das sangas brasileiras. As assim chamadas comunidades não se constituíram como sangas. Elas não debatem o que é fundamental. Bom, esse é um problema. Agora, eu só gostaria de relembrar essas comunidades budistas de camponeses com os quais eu vivi durante vários anos, aquela coisa maravilhosa que é o norte do Japão, que eu chamo de Hokuriku Dokuritsuki ou Akoko, a República Independente do Hokuriku. O Japão é lá para o norte de Toyama, a gente aqui não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito daquele clima comunitário, meio kropotkianiano, meio anarquista dos camponeses do norte do Japão. Mas só relembrando, precisamente nessas comunidades em que eu convivi, existia um pano de fundo muito forte, né, de um Jodo Shinshu interpretado na relação com o pensamento de Yogacara. Ou seja, o Yogacara também tem uma presença na modernidade japonesa que foi muito pouco discutida. Agora, decididamente, a grande questão do budismo brasileiro, juntamente com a questão do estudo, que se estuda quase nada,
é precisamente a quebra do individualismo e a constituição da Sangha. A Sangha só se constitui aonde o individualismo se quebra. Bom, mais alguma intervenção, por favor? Estou vendo aqui o Zé Jorge, está presente aí, sempre dá umas contribuições boas. Bom, o professor Zé Jorge colocou que ele chegou tardiamente. Não sei, não é possível, no dia de hoje, participar do debate. Mas mais alguém aqui teria alguma coisa a dizer? Bom, estamos com muito pouco tempo, temos que administrar o tempo, entre outras coisas. Mas, por favor, se alguém mais quiser se posicionar. Bom, eu só agradecer pela palestra, pela fala interessantíssima aí, embora eu não seja da área das filosofia, das ciências humanas, ciências da religião, mas a gente fica admirando o conteúdo e o conhecimento. Então, eu queria agradecer. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Numa próxima ocasião, Joaquim, Sim. mesmo se for uma conversa particular, mas se for em outro momento também, eu estava pensando assim, algo interessante, lendo Yuki Hoy, essa noção de cosmotécnica, ele normalmente aplica para algo computacional ou para as artes, né? Até porque ele vem do TI e trabalha com arte também. Mas eu, assim, ainda que tenha algo também na obra dele mais breve disso, mas a meditação pode ser vista como uma técnica também. Práticas meditativas, rituais, mantras, etc. São técnicas também. E até lembrando, assim, das técnicas corporais do Marcel Mauss, onde ele até cunha a noção de hábitos, né? Eu fiquei pensando, assim, o quanto que também não poderia se discutir as técnicas corporais budistas tendo em vista como sendo cosmotécnicas, né? Ou seja, técnicas que, apesar de corporais, elas estão ali implicitamente levando também uma certa cosmologia, o que isso implicaria, né? O quanto que, de fato, se leva quando se pratica uma prática budista, quando se pratica algo budista, assim, o quanto que, de fato, está se levando dessa cosmovisão, o quanto que se recebe, né? Acho que seria um ponto bem interessante, pelo menos para mim, para conversar depois, né? Poderia até se pensar algumas práticas específicas, como o Nembutsu ou o Zazen. Certo. Podemos incluir isso como pauta também, inclusive aqui no Instituto. A respeito dessa questão aí das técnicas, né, eu acho que é uma questão crítica muito importante, né? Porque nós temos na nossa cultura, particularmente, nós temos
utilização da técnica que está muito ligada ao problema da dominação e da opressão, né? Então, a gente tem a crença de que a tecnologia tem uma dimensão emancipatória. E existem, assim, reflexões muito importantes que são críticas dessa pressuposição de que a tecnologia é emancipatória, né? Eu gosto muito de uma formulação assim que o Lévi-Strauss coloca. Ele diz, olha, que a nossa tecnologia ela surge quando a sociedade se divide, quando nós temos uma cisão social e, consequentemente, pensando nessa direção, a tecnologia ela preserva e dá continuidade a uma cisão social, né? A gente pode até ver isso nos reflexos que estão já sendo levantados em relação ao problema da inteligência artificial, né? E a própria, vamos dizer assim, os efeitos da inteligência artificial no âmbito do trabalho, para não falar em outros âmbitos mais sutis, né? Como da própria interação homem-máquina, né? E da própria substituição, né? Da própria capacidade humana por uma capacidade lógica, né? De uma máquina. Então, isso aí são questões que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu, particularmente, acho que a prática do Zazen ela coloca exatamente em questão um a priori técnico, né? Isso está presente no conceito de Rishiryo na prática do Zazen, que eu tenho procurado estudar e tenho procurado falar com o pessoal que pratica aqui comigo, né? De uma dimensão crítica da prática do Zazen, né? Que eu acho que é muito importante. Mas não é exatamente a técnica, é exatamente uma perspectiva de superação de um a priori técnico, mas que tem elementos técnicos dentro do processo de constituição, vamos dizer, de uma prática de zazen, mas que são abandonados depois, né? Isso aí, tu pegas o Fukan Zazen, o Dogen diz com todas as letras que o Rishiryo, esse pensar além do pensar e do não pensar, como o Ricardo Mário Gonçalves traduziu, né? Esse pensar do Rishiryo é um pensar que vai além de uma perspectiva de tu ter uma intencionalidade que já é uma pressuposição a priori de uma dimensão operativa, né? Então, eu acho que com todas as letras, o Dogen diz no Fukan Zazen, que é o texto fundamental sobre a prática do Zazen, da tradição Sotô, ele diz, olha, o Rishiryo é a coisa mais importante da prática do Zazen. Então, vai estudar o Rishiryo que tu vais ver que não é bem o que nós pensamos como sendo uma técnica, né? Aliás, também é uma das questões que são levantadas a respeito da chamada mindfulness, né? Uma perspectiva budista da mindfulness e a perspectiva, vamos dizer assim, da mindfulness como sendo uma técnica a serviço de alguma outra coisa, né? De um bem-estar, de uma eficiência maior, uma atenção maior, etc., que vai te fazer produzir mais, que vai te fazer, entende, tu lidar melhor com certos problemas, né? Que são problemas enfim, que envolvem a questão da atenção, né? Então, eu acho Eu que é só queria fazer importante. uma advertência. O nosso debate está interessantíssimo, nós já estamos chegando no horário. Aqui, pela hora, nós temos ainda uns 8 minutos, né? 7 no meu computador. 7 minutos? Sim. Aproveitando, é que, independente da concepção, independente de qualquer justificativa racional ou de qualquer outro tipo de justificativa, sentar com a coluna ereta é uma técnica. Esse é o ponto, assim. Respirar de um determinado modo, né, uma técnica, no sentido tanto grego quanto chinês, inclusive aí, né? No sentido de uma certa maneira de se servir do corpo, uma certa maneira grega do poiesis, mas chinesa um certo modelamento, uma certa transformação. Eu acho que tem uma dimensão que eu acho importante, que eu prefiro até que a gente utilize o termo arte,
porque a arte implica numa dimensão técnica, mas não obrigatoriamente tem, vamos dizer assim, não coloca a questão da técnica em primeiro lugar, né? A técnica fica colocada a serviço de um processo de imediatez, um processo de apreensão do imediato, né? Então, e o imediato tu está sempre nele. Então, tu não tens o problema, vamos dizer, do acesso ao imediato, é o problema fundamental, me parece, da prática do zazen, pelo menos na tradição Sotô, né? Então, o problema é que tu estás sempre no imediato. Então, como é que tu vai conseguir perceber o que é essa imediatez, que é a tua relação fundamental contigo mesmo e com a própria realidade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Para mim, é que eu tenho me dedicado mais ultimamente a estudar e a refletir sobre isso. Eu estou gostando bastante da proposta do Yuki Horii de ter uma visão mais otimista de técnica, né? No termo dele de cosmotécnica. De que justamente ele entende que técnicas podem cair nisso que você está falando e num sentido produtivista com certeza vai, mas que não necessariamente sempre. Lembra dos artesãos aí, né? Que o Joaquim falou do norte do Japão, que lembra daqui. Eu sou de Minas Gerais, né? Tinha um carpinteiro nessa comunidade que era uma figura fundamental. Pois é, lembra lá em Minas Gerais dos filtros de barro, lembra dos pessoal artista que faz todo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar, de rede, a estátua. Mas é por isso que eu acho particularmente que a gente tem que ter uma certa cautela na utilização desse termo. É por isso que eu li um filósofo italiano que chama Ernesto Grassi. O Ernesto Grassi ele faz uns comentários que eu achei muito pertinentes e muito interessantes quando ele comentava sobre o Kyudo, né? Então ele falava assim que a questão da técnica, que ele achava que não era muito apropriado, que era melhor falar numa arte. Essas formas de experiência, elas têm uma dimensão técnica até um certo ponto, mas o pianista, por exemplo, ele fica fazendo exercícios no piano, de técnicas e tudo, mas na hora que ele vai fazer um concerto, ele esquece tudo aquilo, ele vai tocar, é a música, né? Então, a arte ela tem uma dimensão técnica que é mais rica, vamos dizer assim, para uma hermenêutica mais apropriada desse tipo de questão, entende? Pelo menos eu acho muito interessante. Eu entendo, mas aqui literalmente é a mesma palavra do grego para o latim, né? É a mesma, exatamente. Era assim, ars até o século XVII. Eu estou chamando a atenção para o fato de que é a mesma origem etimológica. Então, claro, Sim. pode ser conceituado dessa forma e de muitas outras formas, mas eu tenho preferido mais uma visão mais otimista de técnica do Yuki Horii, que ele está justamente chamando a atenção que não necessariamente a técnica tem esse aspecto. Mas eu acho que a técnica necessita de uma perspectiva crítica, exatamente porque ela é vamos dizer assim, o mito da nossa cultura, né? Tu pega um cara como Musk, por exemplo, é o protótipo assim do tecnocrata, mas que é um hipertecnocrata, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que não é um problema assim de ser uma negação da técnica, né? Mas é um problema de tu ter uma perspectiva crítica da própria técnica, da própria tecnologia, né? Claro, claro. Eu não vejo ele como sendo da minha cultura, não. Eu, como latino-americano, eu acho que ele está bem longe da minha cultura, mas eu entendo que ele é um caso que faz muitas pessoas, inclusive concordando com você, nós dois, a termos uma visão, em alguns casos, pessimista sobre técnica, ou de negativa, mesmo, moralmente falando, sobre técnica. Mas, como eu disse, eu entendo técnica e arte, assim, não tem uma diferença muito grande, não. Eu entendo que você tentou diferenciar a partir das suas leituras e da sua própria visão, mas, no final das contas, como eu disse, a mesma origem etimológica, né? Aí eu fico pensando o quanto é interessante diferenciar, sendo que, no final das contas, o artista tem técnicas. O artista precisa de técnicas, senão não...
talvez é alguma outra coisa, pode ser tipo performance, é uma forma de arte que não precisa de técnica nem de treino. Gente, hoje eu Mas vou ter que ser o chato da reunião. não, eu posso parar por aqui. Já estamos praticamente no horário. Bom, então, primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Matheus pela participação. Eu acredito que você não só compreendeu bem, mas desenvolveu bem em direções muito produtivas aquilo que eu tinha para colocar. Bom, grande problema, né, quando a gente tem esses debates é precisamente a limitação de tempo. Não é que nem aqueles momentos que a gente senta em algum lugar, né, sem nenhuma restrição de tempo e pode discutir, debater assim, sem limites, pelo menos aparentemente sem limites. Mas dentro dos limites da apresentação de hoje, eu acho que foi bastante produtivo. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos, a forma também como o professor Celso reagiu às provocações de hoje. Bom, e eu acredito, quem sabe, né? Algum dia a gente vai ter, né? Passe nem Yuan. Não sei se entendeu o que eu estou querendo fazer. Seria bom esse instituto, sim. Seria bom fazer esse instituto. Algumas Tá pessoas que não certo? puderem estar aqui poderiam participar, talvez se interessariam. Sim. Então, minha gratidão, professor Matheus, a presença de todas e todos, professor Celso, todo esse compartilhamento. Bom, e o curso ele inicia no dia 5, agora de junho. Eu acredito que ele pode ser um local importante para apresentar detalhadamente, para desenvolver de uma forma mais aprofundada esses nossos debates. Então, muito obrigado. E aqui eu encerro as nossas atividades. Boa noite. Obrigado, boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigado.